Então, pessoal, nosso encontro de hoje é para falar sobre tributação das criptomoedas. Como é que a gente vai dividir essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo? Então, eu tenho a nossa agenda aí apresentada para que a gente comece a falar sobre o tema. Então, entendendo um pouco do fenômeno, entendendo como é que as autoridades estão vendo, descendo para o Brasil, vendo como é que as autoridades brasileiras estão regulando esta questão, para daí a gente chegar no regime de tributação, que é o foco central, e depois estabelecer aqui uma polêmica sobre a questão da tributação internacional. Essa é a nossa agenda e é por aí que eu quero conversar com vocês hoje. Começando aí sobre a compreensão desse fenômeno, como é que a gente enxerga isso que está acontecendo, que está movimentando o mundo inteiro. Don Tapscott, que é um dos autores cultuados aí sobre cripto, ele tem o Revolution Bitcoin, um dos livros sobre a blockchain, que recomendo muito a leitura. Ele define como uma plataforma para a confiança e da confiança. Então, uma plataforma, ele não chama de moeda, ele não chama de ativo, ele chama de plataforma. Um dos, digamos, o fundador da Ethereum, que é uma daquelas mais cultuadas, né, dentre as criptos, que é Ether, ele fala que um movimento das plataformas, é uma revolução que a gente não tem precedente na história, na medida em que, durante muito tempo, nós dependíamos da confiança de uma terceira parte, né? Seja de um tabelionato, que precisa dar um carimbo, seja de uma prefeitura que precisa conceder um alvará, seja de uma empresa que faz com que se valide algumas informações e a gente passe a confiar. A revolução da economia de plataformas, ela permite que pessoas desconhecidas e que não têm capital, nem expressão, nem pujança mundial, possam estabelecer relações confiáveis, mesmo que jamais tenham se visto pessoalmente, se tenha qualquer histórico em relação a essas duas pessoas que estão transacionando. Isso, de fato, é uma verdadeira revolução, porque a gente passa a poder confiar num estranho, a gente passa a poder ter certeza de que esse negócio vai ser validado, reconhecido, não porque eu confio na minha contraparte, naquele contratante, ou não porque existe um banco aqui intermediando essa relação e que vai garantir essa relação, mas sim porque nós estamos utilizando uma plataforma e que, por esta plataforma, ela nos oferece a segurança. O Thomas Friedman, ele tem o seu livro, que é o Mundo é Plano, né? E antes que vocês me acusem aqui de terraplanista, não é disso que a gente está falando. Leiam o livro do Thomas Friedman antes de me acusarem. Aqui a gente está falando de uma ideia, de um paradigma em que, ao invés das conexões serem difíceis, complexas, intermediadas por uma série de atravessadores, pensem num processo de importação tradicional. Quantas pessoas se colocam entre o exportador e o importador? Quando a gente fala numa perspectiva plana, que é trazida com a internet, a rede mundial de computadores, e amplificada por meio da blockchain, a gente consegue conectar pessoas de uma forma muito simples, muito rápida, instantânea e de alta confiabilidade. Então, a gente tem um paradigma com e aí, saindo da discussão se é redonda ou plana, longe disso, não é esse o ponto aqui da nossa conversa, mas o paradigma da blockchain, dessa rede, dessa rede descentralizada, é justamente conectar as pessoas não por um caminho central, não por uma autoridade central, mas sim simplesmente por usarem uma plataforma distribuída e que todos os usuários são responsáveis pela sua confiabilidade. Esse é o paradigma da blockchain, certo?
E aí a gente entra para o âmbito do direito, para o plano jurídico, para um novo paradigma, uma nova percepção. Vejam, quem é que garante o cumprimento dos contratos no paradigma tradicional? É o Estado. Se eu contratei com uma determinada pessoa a execução de uma tarefa, de um serviço ou a compra e venda de um bem, e essa pessoa não cumpre com a sua avença, quem é que vai garantir isso? Se ela não cumprir, eu vou ter que ajuizar uma demanda e fazer com que o aparato estatal se mexa, se mova para que este contrato seja cumprido. Este novo paradigma permite que não a força estatal, não a coerção do Estado, mas sim a tecnologia assegure o cumprimento das obrigações. E aí, um dos autores que trata sobre esse assunto, que eu recomendo que façam a leitura dele, Hernando Soto, ele fala sobre a garantia dos direitos sendo protegidos pela tecnologia e não por armas ou militares. E a frase muito emblemática, né, choca aqueles que estudam o direito, que é o direito, o código fonte, o código de programação, a hash é o direito. Não adianta ter lá um aparato legislativo robusto se a gente, no fim do dia, não consegue fazer com que os contratos sejam cumpridos e os créditos sejam adimplidos. Agora, quando você tem um código em que ele é auto-executável, e daí vem a ideia de smart contract, ele não é smart, ele não é inteligente porque ele pensa e raciocina e faz ponderações. Ele é inteligente na medida em que ele dispensa certas medidas ou cautelas que normalmente nós deveríamos adotar para que o contrato seja cumprido. Se a gente tem um código auto-executável e que ele vai ser acionado tão logo se implementem as condições definidas, não há dúvida de que o contrato vai ser cumprido. E as consequências do não cumprimento serão executadas. E aí pode se utilizar de uma escrow account ou algo que o valha. Mas o ponto não me importa mais qual é a jurisdição que eu estou falando, que tipo de lei vigora, se eu tenho confiança e tenho certeza de que aquele código programado é a lei que vai ser aplicada às partes. Então, dentro desse panorama, desse paradigma que eu tracei aqui para vocês, nós temos algumas aplicações que estão sendo invocadas para efeito de revolução no nosso cotidiano, nas nossas atividades diárias, né? Pensem num processo singelo de remessa de dinheiro para o exterior. Você tem que encontrar uma instituição de câmbio que opere com câmbio, faça com que a divisa nacional seja transferida para a moeda internacional, esse dinheiro seja depositado numa conta sediada no exterior de destino e todas essas partes estejam alinhadas e especialmente, e muito atualmente, a gente fala em compliance, em conformidade, as instituições estão muito preocupadas com a conformidade e a garantia da origem e da idoneidade desses valores, enfim, do trânsito desses valores em remessas internacionais. Quando a gente utiliza uma plataforma descentralizada e que a cadeia, a lógica é a formação de blocos e que esses blocos eles não podem ser alterados, de modo que eu sei a origem e consigo rastrear a partir da identificação da cadeia a origem do recurso, da onde ele veio para onde ele foi, acaba ficando muito mais seguro e até mesmo para as autoridades é possível fazer com que se siga o rastro do dinheiro. Então, vejam só uma questão singela e que tem um apelo humanitário, né? Ajuda internacional, doações para tragédias humanitárias que acontecem, infelizmente, todos os anos, em todos os lugares do mundo. E eu trago aqui o exemplo do Haiti, em 2010, se arrecadou recursos para as pessoas que sofreram lá com o desastre no Haiti, e esse dinheiro
que foi depositado em alguma conta acabou sendo desviado por pessoas mal intencionadas. Zerar ou eliminar esses intermediários e fazer com que os recursos cheguem imediatamente para o seu destino é uma forma revolucionária de transacionar em termos mundiais. Então, a questão de utilizar a plataforma descentralizada torna e facilita de sobremaneira, por exemplo, multinacionais, empresas que têm sede em vários países e que têm uma extrema dificuldade de fazer com que os valores circulem entre essas variadas jurisdições. E a tomada de decisão, ela fica muito simplificada quando se elimina esses chamados custos de transação. Então, a necessidade de eu consultar uma corretora para fazer o câmbio, a necessidade de eu ter que me certificar com a autoridade nacional para ver se esse dinheiro pode ser remetido, qual é o valor teto, que limite que eu posso transacionar, etc. Tudo isso fica muito simplificado na tomada de decisões. Quando a gente olha para a administração pública, por exemplo, existe uma série de aplicações em se tratando de administração pública que podem promover a verdadeira revolução. Então, pensem em situações como o reconhecimento de documentos, a aplicação disso no que diz respeito à identidade das pessoas, das empresas, se torna mais confiável a partir da utilização de uma rede blockchain. É muito mais barato o custo e seja de armazenamento, a confiabilidade dos dados e a proteção dos dados é extremamente mais segura, dada o nível de criptografia que é implementado nessas plataformas. O acesso democratiza-se. Imaginem há alguns anos atrás em que você era necessário, forçado a ter que ir para a capital do seu estado para postular um serviço, pedir atendimento de algum serviço público que só era oferecido na capital. Isso é inimaginável em pleno século XXI, mais precisamente em 2022. E fala-se em aplicações até mesmo para o controle do sufrágio. Questiona-se, há uma polêmica em torno das urnas, do processo eleitoral ser coletado por meio de urnas eletrônicas. Quando você utiliza uma rede descentralizada, em que ela é auditável por todos os integrantes dessa rede, e não há um órgão central que é capaz de manipular ou adulterar as informações que estão ali transitando, você ganha você tem enormes ganhos de confiabilidade no sistema. Então, não é possível que um grupo de pessoas adultere o resultado de uma eleição por meio da implantação, da utilização dessas informações numa cadeia de blocos, como é a ideia da blockchain. Então, eu sempre digo assim, e as pessoas imaginam que e ficam estupefatas ou apavoradas com o avanço da tecnologia, a evolução da tecnologia, e ela pode tomar caminhos e ter uma destinação, por vezes, não desejada. Mas imagine o seguinte, a tecnologia blockchain, ela nada mais é do que uma ferramenta. Então, uma ferramenta, como eu digo, e estou brincando aqui nessa lâmina, nada mais é do que uma ferramenta. Então, ela pode servir, como eu fiz aqui a brincadeira com a fissão do átomo, para utilizar a usina nuclear e gerar energia limpa e renovável. Então, uma das formas mais baratas de se gerar energia é por meio da tecnologia atômica. E ela também serve para destruir. Então, a mesma tecnologia que serve para gerar energia, e é uma das formas mais baratas e limpas de geração de energia, que é a energia atômica, ela tem o risco da utilização inadequada e, com isso, ameaçar vidas e ameaçar, inclusive, toda a raça humana, né? O mesmo serve para a internet, né? A ferramenta internet, a forma de acesso à rede mundial de computadores, é uma ferramenta que serviu para conectar pessoas, fomentar o comércio digital,
aproximação à economia de plataforma, à própria blockchain, e essa aula que vocês estão assistindo só é viabilizada por meio da tecnologia da internet. Mas a internet, ferramenta, também se presta para o anonimato, para a utilização de um canal para a prática de ilícitos, e aí a gente tem o exemplo da Dark Web como mostra, como prova disso. Então, assim, quando a gente fala da blockchain e da tecnologia que está por trás dela, ela pode servir para uma série de aplicações, como eu ilustro aqui nessa figura, na indústria financeira. Então, todos os serviços que podem ser implementados por meio da blockchain, a questão imobiliária, a indústria da educação, o sufrágio, o processo eleitoral, como eu mencionei, a questão da saúde, dados sensíveis de pessoas, de seres humanos, e todo o ecossistema de startup, que é o grande tema do nosso encontro, né, da nossa aula, é fomentado e é abastecido, pode ser amplificado por meio da blockchain. Mas eu também posso criar problemas gravíssimos, como pode e é motivo de muita atenção dos órgãos reguladores em âmbito mundial, a criação de bolhas, e essas bolhas podem dizimar uma série de negócios, empresas, até a economia de um país, a depender do tamanho e o vulto que essa bolha tome. Lembrem do caso recente de 2008, da crise subprime dos Estados Unidos. Uma bolha lá com créditos relacionados ao financiamento imobiliário nos Estados Unidos da América, impactaram o mundo inteiro e geraram uma crise de repercussão mundial. Então, é possível a utilização inadequada, a má aplicação da tecnologia para criar problemas, sem dúvida alguma, mas eu sempre procuro enxergar as coisas do ponto de vista mais otimista, e as facilidades, as aplicações benéficas, elas são maiores e mais vantajosas do que os prejuízos que se pode eventualmente verificar. Em 1976, Friedrich Hayek, Nobel de Economia, ele já vinha falando sobre a ideia de um sistema de moedas sem nacionalidade, sem vinculação com uma jurisdição, com um país, com um banco central assegurando, apenas e tão somente regulada pelas forças de mercado. É, digamos, um sonho daqueles que são simpáticos à ideologia liberal, em que a economia poderia se autorregular, não haveria necessidade de uma regulação de correção de falhas de mercado por meio de uma autoridade central. Então, nesse paper que eu menciono e faço referência aqui a Hayek, ele já mencionava a possibilidade disso vir a ocorrer. Só que, pensem, em 76, sequer a gente poderia falar de internet, sequer era conhecido, ainda que em termos um uso militar já se verificava muito particularizado, mas dificilmente Hayek conseguiria projetar isso para o que a gente tem hoje em termos de viabilidade tecnológica. E aí, falando disso, desse sonho do Hayek, como é que a gente pode explicar o funcionamento, né? Eu coloco nesse slide aqui uma simplificação desse processo de funcionamento de uma transação por meio da blockchain. Então, imaginem aqui no início desse slide, nós temos ali uma pessoa no seu computador pessoal solicitando uma transação. Essa transação ela é transmitida pela internet e vai ser validada por todos os usuários que estão conectados nesta plataforma e vão fazer a validação desse novo bloco que representa essa transação. Então, eu quero transferir aqui o valor para você que está aí me acompanhando. Então, o Ederson dá a informação, insere o código de que esse valor está sendo transferido, esse código está sendo transferido à titularidade para você que está aí me acompanhando, e as pessoas conectadas vão validar essa transação. Uma vez validada e reconhecido como
firme, boa a transação, esse novo bloco é adicionado na cadeia e a gente tem mais um nó aqui dentro desta transação. Então, essa verificação ela acaba daí ficando disponível para todos e vai aparecer aí no meu aplicativo, no meu app, no meu device, a informação de que essa transação foi concluída e foi realizada com sucesso. Então, basicamente, aqui eu simbolizo e explico o funcionamento de forma muito singela de uma transação de parte a parte. Essa transação pode ser feita peer-to-peer, então eu não preciso de ninguém intermediando. Eu desejo transacionar com você e eu faço essa transação por meio do uso da plataforma e as pessoas, os usuários dessa plataforma validam essa transação adicionando esse novo bloco, ou eu não conheço você e também não quero ter esse contato direto com você, não quero sair prospectando quem tem interesse na minha cripto, no meu código, e eu ofereço isso, disponibilizo isso numa exchange, que vai fazer às vezes tal como a gente tem no mercado de balcão, de uma corretora, de uma intermediadora entre as partes. Então ela vai transacionar, aproximar eu e você, sem que nós sequer tenhamos que ter qualquer tipo de contato, e essa exchange vai acabar fazendo a transação, certo? Então, basicamente, esse é o esquema, o modus operandi. Evidentemente, aqui eu não sou um expert da tecnologia e não tenho a menor pretensão de esmiuçar ou detalhar a tecnologia por trás, não teria competência. Eu quero simplesmente mostrar o funcionamento para que a gente possa entender como é que funciona a tributação, que é o nosso ponto central. Então, a blockchain, eu posso chamá-la de criptoativo? Não. Blockchain é a rede, é a tecnologia que pode ser implementada para veiculação de uma moeda virtual, de um criptoativo, certo? Então, eventualmente, se vai utilizar, e a grande maioria das criptos se utiliza a tecnologia blockchain, mas eu não posso confundir, eu não posso chamar de sinônimo. Blockchain não é cripto. Então, eu tenho a rede, a cadeia de blocos, né, a tradução literal, e tenho as moedas, de outro lado. E cada uma delas, cada projeto, cada empresa envolvida num determinado projeto nomeia a sua própria moeda e faz a sua oferta dela ao público. E aí vem as questões. Então, alguns gostam de chamar de criptomoedas, né? Então, cripto igual a moeda. Está correto isso? Posso chamar de moeda? Em termos brasileiros, em termos de direito brasileiro, é tecnicamente incorreto, porque a moeda, ela, por definição constitucional e as normas infraconstitucionais que regulam, ela é uma moeda de cunho forçado estatal. O Estado tem o monopólio da emissão de papel moeda. Então, moeda, tecnicamente, para efeito jurídico, eu não posso chamar. Então, seria uma impropriedade eu chamar de criptomoeda, segundo a legislação brasileira. Mas, em termos econômicos, ela é uma moeda. Então, quais são os atributos para a gente definir? Ela tem que ser um meio de troca. Ela tem que ser uma reserva de valor e ela tem que ser uma unidade de conta. Então, meio de troca, cripto pode ser um meio de troca? Pode, mas ele ainda, dada a pouca penetração e a pouca popularidade, eu não consigo trocar em qualquer estabelecimento, não consigo converter a cripto ou a fração de cripto que eu tenho em qualquer lugar. Eu preciso fazer um processo de transação, de conversão desse valor em pecúnia, em moeda local, para então, assim, eu conseguir fazer a transação. Algumas tecnologias já estão tentando abreviar e algumas operadoras de cartão de crédito e algumas instituições financeiras estão pensando já em implementar formas de tornar essa transação mais rápida e fácil, e aí poder-se-ia pensar um meio de troca no exato termo da palavra do ponto de vista econômico, mas ainda é muito limitado o uso como termo de troca. Eu posso caracterizar como uma unidade de conta. Então,
uma cripto significa tantos reais, tantos dólares. É difícil, dada a volatilidade, e se a gente for acompanhar a oscilação dos valores em termos de comparação com moedas de cunho forçado, a gente vai ver que a oscilação, por vezes, ela é brusca, é enorme, de um dia para o outro, em questão de horas. E como as transações elas não têm um local, um fuso horário onde elas ocorrem 24 horas por dia. Então, é difícil da gente estabelecer essa questão da unidade de conta, né, como uma forma de parâmetro. E reserva de valor. E aqui vem um dos grandes desafios, né, e o paradigma que é difícil até da gente trabalhar. Há muito tempo, as moedas fiduciárias de cunho forçado, elas não são reservas de valor, né? E todos nós sabemos que guardar dinheiro no colchão em países com inflação alta como o Brasil é uma medida absurda, maluca, só doidos podem fazer isso. E mesmo se nós tomarmos moedas fortes como dólar ou euro, mesmo assim, é uma especulação muito arriscada. Imaginar que eu vou comprar essas moedas, vou guardar essas moedas em papel no meu colchão, no meu cofre, e com isso eu vou ter ali a reserva de valor para toda a vida. Então, desde que as moedas elas perderam o padrão ouro, então qual era a grande referência que nós tínhamos, né? Uma nota de uma moeda simbolizava uma quantia exata em metal, que era o padrão de riqueza, né, da reserva de riqueza, que ficava guardado. E eu não precisava carregar as barras de ouro para poder transacionar na medida em que aquela moeda representava aquela quantia. Desde que o padrão ouro foi rompido, qual é a garantia de que aquela moeda vale aquele valor? A garantia é o Banco Central daquele país que assegura. E, dada a irresponsabilidade de muitos bancos centrais que artificialmente injetaram liquidez nos mercados, cada vez mais, por obra e decisão dos bancos centrais, as moedas oficiais acabaram perdendo valor. Então, dá para dizer que as moedas são reserva de valor, as moedas verdadeiras, reais? Talvez não. Então, será que esse é um parâmetro para distinguir ou dizer que cripto não é moeda? Não sei. Então, esses são algumas características, atributos que se referem às moedas tradicionais e que se coloca em cotejo, em contraste com as criptos. A minha opinião, assim, que a classificação, para efeito do que a gente vai ver logo a seguir, é menos importante até. Mas eu prefiro utilizar a expressão criptoativo do que criptomoeda, justamente para fugir dessa discussão se é uma moeda de cunho forçado e que tem a responsabilidade de um órgão estatal central, o que não há. Aí, alguns gostam de classificar como as criptos enquanto security token. Então, significa que uma cripto ou uma fração de criptos representa uma parcela de um projeto ou a parcela de uma empresa responsável por um projeto. Então, aí a gente tem várias empresas e várias startups se financiando por meio de security token. Então, é como se eu estivesse comprando uma equity, uma participação societária. Só que ao invés de deter o papel, eu detenho um token que representa uma parcela daquele negócio. E aí, eu tenho financiamento de vários projetos, de vários negócios interessantes por meio da oferta dessas criptos no mercado. Então, eu tenho aqui, de um lado, a valorização em razão do projeto ser bom, bem-sucedido ou mal-sucedido, e isso é um fator de impacto sobre o valor intrínseco do bem, e o outro é a questão relativo à oscilação do próprio cripto, né? Que pode oscilar para mais ou para menos, a depender do humor do mercado, da percepção que as pessoas que estão transacionando podem atribuir a ela.
E uma terceira classificação, que é chamada de cripto enquanto utility token, significa que eu compro uma cripto para ter acesso a um serviço, a um aplicativo, como fosse uma senha, um usuário e senha de acesso a uma determinada plataforma de um determinado aplicativo. Então, essa é uma outra feição das criptos que, por vezes, acabam sendo mal compreendidas, mal interpretadas e geram uma série de confusões na hora da aplicação e na hora da regulação. Quando vocês acessam, e eu recomendo que façam aqui, esse site que está disponível ali do CoinDesk, vocês vão ver que no CoinDesk Report tem assim, o panorama, o landmark do que está acontecendo. Então, assim, quais são as criptos que estão valorizando, quais são as mais negociadas, qual é a projeção, e eles falam em relação ao relatório de 2021, identificam um crescimento de 185%. Então, é um mercado que saltou de 773 bilhões de dólares para 2,2 trilhões de dólares. Então, a gente não está falando de pouca coisa. É um volume expressivo, é um volume de recursos que circula hoje e alocado hoje em cripto. E aí, como é que essas autoridades estão vendo esse fenômeno e regulando isso? Então, o G20, no seu comitê de estabilidade financeira, identificou lá, traz uma definição, né, de cripto como um ativo, vejam, e aí ali um pouco com que a posição que eu acabo adotando de reconhecer isso como um ativo, que é dependente da criptografia, e a criptografia é uma das formas de garantir a segurança, e que tem um valor similar, intrínseco, que é percebido pelas partes, né? Então, esse relatório está disponível no site, que eu compartilho aqui com vocês. E esse relatório, em 2018, identificava lá um mercado de 830 bilhões, né? E vejam como está desatualizado. A CoinDesk aponta 2 trilhões de dólares. E aí se identificava lá em 2018 um risco de liquidez e um problema para consumidores, investidores enquanto proteção, a preocupação da lavagem de dinheiro, a combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, e a questão envolvendo a evasão fiscal. Era um grande ponto, foco de preocupação do G20. A autoridade bancária traz um conceito aqui de virtual currency, que, fazendo uma tradução aqui, é uma representação digital de valor, que não é assegurado nem pelo um banco central, nem por uma autoridade reconhecida como fiadora, né, garantidora, e também aceita de forma natural por pessoas ou entidades, né, como meio de troca de forma eletrônica. E aí o Banco Central define as moedas virtuais, como eles chamam, VC, como um tipo de não regulado, de dinheiro digital não regulado e não sujeito a nenhum controle estatal central. Uma definição lá trazida em 2012 que orientou o Banco Central Europeu durante algum tempo. A Internal Revenue Service, a IRS, que é o equivalente à Receita Federal nos Estados Unidos, tomou um caminho muito parecido em termos de regulação da Receita Federal brasileira. Então, eles falam ali sobre as funções de uma moeda, né, de uma moeda real, que é a reserva de valor, o meio de troca, uma unidade de conta, são atributos, mas ela é uma representação disso, ela não é isso, né? Ela é uma representação do que uma moeda realmente é. E aí, eles, no seu relatório disponível lá, no link que eu estou compartilhando com vocês, eles orientam, então, os contribuintes norte-americanos a reconhecer isso como um bem, e você deve tratar isso como um bem, e eventual negócio
se sujeita ao imposto sobre renda dos Estados Unidos, o Income Tax. Então, em 2019, surgiram novas diretrizes, né? E esse relatório da IRS, que está disponível no site, eu recomendo que vocês façam a leitura, eles trazem como um grande desafio para efeito de regulação e até mesmo para a tributação o problema das implicações do hard forks e do airdrop. São dois fenômenos que ocorrem por vezes na cadeia de blocos, que são formas que trazem desafios para as autoridades em termos de tributação. A União Europeia também tem uma diretiva, então em 2018 expediu uma diretiva aplicável a todos os países membros da União Europeia, identificando 3 graves problemas, né? A lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e o tax evasion, que é a evasão fiscal. CVM identificou, então, criptoativos como ativos virtuais, né? Traz uma definição num alerta em 2018, mas dizendo o seguinte, ó, lá em 2018, olha, cautela, isso aí não tem a garantia de uma oferta pública de ações, de qualquer valor mobiliário regulado pela CVM. Então, recomendou cautela e recomendou não digamos, emocionar com a onda, com a febre que começava a tomar conta ali. E aí a gente vai ver agora, basicamente, como é que esse fenômeno aqui vem a ser tratado no Brasil. Então, a gente tem alguns projetos de lei, nenhum ainda que tenha virado norma. O primeiro deles, lá de 2015, que tratava sobre os arranjos de pagamento, tratava sobre programas de milhagem, e no meio desse projeto tinha lá o tratamento sobre operações com moedas virtuais, tentando aproximar, tornando sinônimos, coisas que são completamente distintas, né? Que são os pontos de programas de milhagem com as chamadas moedas virtuais. Tem um projeto de lei um pouco mais recente, de 2019, que traz um regime jurídico dos criptoativos. Então, esse projeto, sim, tenta ser o marco regulatório dos criptoativos no Brasil. Ainda em tramitação, também não foi aprovado. Temos ainda um projeto de 2021, que é um projeto que basicamente estipula uma obrigação para que o Banco Central exerça a sua tarefa de regulamentação e regulamente em até 180 dias as transações em moedas virtuais. Então, esse é o projeto de lei mais recente. Ainda teria um outro que tem uma aplicação curiosa, né, que é a possibilidade de considerar o pagamento em cripto como um pagamento em pecúnia para efeitos salariais nas relações de trabalho. É um projeto curioso, polêmico do ponto de vista das relações de emprego, mas, enfim, é um projeto que está aí em tramitação no Congresso Nacional. O Banco Central, no seu site oficial, você vai lá, bota Banco Central, criptomoedas virtuais, ele traz uma definição do que é, mas ele basicamente diz o seguinte, ó, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não estou avalizando, eu estou dizendo o que é e eu não tenho nada a ver com isso, nem recomendo que você possua, adquira moedas virtuais. Então, um comunicado do Bacen de 2014, ele tentou estabelecer, e em 2017 ele lança um novo comunicado dizendo, olha, eu quero alertar vocês dos riscos, né, em relação à negociação, à guarda desses ativos e especialmente a remessa de valores para o exterior que pode caracterizar o ilícito de evasão de divisas. E aí a gente tem um problema que interessa ao órgão regulador, que é o Banco Central, e interessa também às autoridades de persecução penal, que podem sancionar eventual caracterização de evasão de divisa. A Comissão de Valores Imobiliários lançou uma nota em 2017 dizendo, olha, vamos ter cautela, olha, o que para mim é definição, e eu transcrevo aqui para vocês, basicamente como é que funciona isso, mas
nós estamos ainda engatinhando, tateando no escuro para definir exatamente qual será o tratamento regulatório mais adequado para esse fenômeno. Então, esse é um comunicado de 2017, e aí, em termos de parâmetros de regulação, ainda que não exista uma norma específica, a gente pode identificar, por exemplo, a Instrução Normativa 588, que trata do chamada distribuição de valores imobiliários na chamada vaquinha online, ou em termos, em língua inglesa, crowdfunding. Então, é aquela coleta de recursos para financiamento de um projeto, para apoiar determinada iniciativa por meios virtuais. E essa instrução normativa, de certo modo, pode servir como parâmetro para regulação ou para a orientação dos players no mercado na oferta na Initial Coin Offering, que é a ICO, né, das criptos. E tem uma outra instrução normativa da CVM que trata da distribuição restrita, limitada, não pública. Qualquer um pode vir aqui comprar, não. É para um público segmentado, focado, e aí essa instrução normativa poderia servir de parâmetro para eventual oferta de cripto ao mercado brasileiro. Então, com base nisso, a gente tem o panorama do Banco Central, o panorama da CVM, e a Receita Federal, como é que tratou o tema? Ela foi uma das primeiras a abraçar, curiosamente, né? A Receita Federal, ela não se preocupou muito na definição da natureza jurídica, na regulamentação que eventualmente não existe ainda hoje no Brasil. Ela pegou e disse, não tem problema, isso aqui é um ativo. E como ativo, você deve declarar lá no campo de bens e direitos da sua declaração de ajuste anual. Você detém um ativo. E essa é uma obrigação, você deve declarar. Então, nas perguntas e respostas, eu acho que desde 2015, se não me falha a memória, elas têm essa resposta que eu transcrevo ali para vocês na tela. Em 2019, a Receita Federal editou a Instrução Normativa 1888, que veio a ser alterada, modificada pela 1889, ainda no mesmo ano. Então, se vocês forem consultar no site, vão ver que elas estão basicamente alinhadas lá, as duas instruções. Se você consultar a primeira, vai ver que ela já foi alterada automaticamente pela revisão legislativa que a Receita Federal faz no site, que é bem atualizado. E aí, o artigo 5º traz a definição do que se considera criptoativo e do que se considera exchange. Tá? Então, a gente tem uma definição para efeitos de tributação nesta instrução normativa. Recentemente, então, a gente tem uma solução de consulta da Receita Federal de dezembro do ano passado, ou seja, é recentíssima, sobre basicamente duas questões que são controvertidas no questionamento feito pelo contribuinte. Ele pergunta, primeiro, se aplica-se o limite de isenção para as transações de pequeno valor previsto na lei para criptos, e a autoridade vai lá e responde que sim, a isenção está assegurada às criptomoedas. E ele pergunta se, em eventual permuta, troca de uma moeda por outra, haveria também o tratamento diferenciado como há para, por exemplo, unidades imobiliárias. Quando se permuta um imóvel por outro, não há o recolhimento do imposto. E neste particular, a Receita Federal, na solução de consulta, diz que não. Não é o fato de ocorrer uma transação diferente da compra e venda que eu não vou verificar o ganho e, portanto, não estou liberado de oferecer a tributação à valorização. Deve ser registrado, ainda que o nome jurídico, a transação não seja necessariamente uma compra e venda. Independentemente do valor, se esse bem saiu do patrimônio e entrou outro, eu devo reconhecer ali a variação segundo a receita. Aliado a isso tudo, em termos tributários, eu coloco aqui dois paradigmas que vêm ao encontro
dessa revolução tecnológica que estamos vivenciando, especialmente em termos de criptografia e criptoativos. O Supremo Tribunal Federal tinha uma jurisprudência consolidada, uma orientação de que o sigilo fiscal, o sigilo bancário, era inquebrantável, e a Receita Federal, se houvesse necessidade, deveria requisitar as autoridades policiais, que, por sua vez, precisariam de autorização judicial. Então, era uma interpretação muito literal do texto da Constituição, que no seu artigo 5º, inciso 11, se não me falha a memória, estabelece exatamente isso. O sigilo de dados ele é protegido constitucionalmente, que não pode ser quebrado em nenhuma hipótese, salvo para fins de persecução penal. Pois bem, na ADI 2859, de relatoria do ministro Dias Toffoli, o Supremo muda a interpretação, e nesse caso ali era a questão do sigilo bancário, que era discutido, e entendeu o Supremo de que o sigilo bancário ele não é quebrado, e não há falar aqui em violação à Constituição, quando a Receita Federal se apropria dos dados para tratamento e eventual investigação para efeitos tributários. Então, o Supremo Tribunal Federal temperou a questão do sigilo, da proteção dos dados, de modo a assegurar que a Receita Federal possa ter acesso a tudo. Então, em outras palavras, a posição vigente do Supremo é de uma transparência máxima em face do interesse público no recolhimento dos tributos. E aí, meus amigos, como é que funciona a tributação diante de todo esse contexto? Então, nós referimos aqui a Instrução Normativa da Receita Federal, que é a única norma que vigora, especificamente para a cripto em matéria tributária, que estabelece uma obrigação tributária acessória, que é a obrigação de declarar, prestar informações, inicialmente as exchanges, então, para quem transaciona por meio dessas, vamos chamar assim, corretoras, a corretora tem o dever de informar, mas vejam só, a gente tem aqui um problema de enforcement. Se a minha exchange não está sediada no Brasil, como é que a autoridade brasileira vai cobrar ela e vai exigir dela? Temos um problema aqui já de natureza internacional para resolver. E aí, no parágrafo 2º do dispositivo ali do artigo 6º, a Receita Federal ajusta dizendo, olha, eu sei que tem transações peer-to-peer, então essa obrigação também é para você, contribuinte. Você tem que declarar. Se não foi exchange, você declare aí a manutenção desses ativos e as transações que você está realizando com eles, certo? E aí, essas informações, elas têm que ser reportadas à Receita Federal, segundo o artigo 8º, então até às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do mês calendário subsequente àquele que ocorreu o conjunto das operações. Então, eu tenho até o último dia útil do mês seguinte para informar as transações que eu fiz no mês antecedente, certo? Então, usando aqui o exemplo, nós estamos em fevereiro, as transações de janeiro eu tenho até o último dia de fevereiro para declarar, certo? Então, isso deve ser informado. E qual é a repercussão dessas informações? O valor, a Instrução Normativa também fala que tem que ser convertido da moeda para o dólar e do dólar para a moeda nacional, e a taxa de câmbio é a referida no artigo 4º. Isso vai ter repercussão num regime específico de tributação chamada tributação sobre o ganho de capital, que é uma chamada tributação exclusiva definitiva que não se mistura com a tributação da renda geral. Portanto, eu declaro, e vocês agora vão entender lá por que a Receita manifestou que a gente deveria botar no campo de bens e direitos, porque eu tenho que dizer que eu tenho aquele bem, e quando eu vender aquele bem, eu tenho que declarar e recolher o ganho de capital, que é o lucro da operação. E esse lucro vai ser tributado nessa tabela progressiva que está previsto no artigo 21 da Lei 89891, antes reproduzida, nestas faixas que estão aqui, certo? Vai da alíquota mínima de 15%
passando por 22,5, lembrando que até R$ 35.000 no total de transações do mês não são tributadas, vale a isenção prevista em lei. E como é que eu faço a apuração do ganho de capital? Então eu tenho o valor de venda do ativo, quanto é que eu vendi esse criptoativo, menos o valor pelo qual eu paguei para adquiri-lo. Então, imaginando que eu comprei por 1.000, estou vendendo por 3.000, a diferença, então, é 2, esse é o meu ganho. Sobre esse ganho, eu vou aplicar a alíquota da tabela que está aqui na tela. Então, é essa tabela que a gente aplica para apuração do ganho de capital, que deve ser declarado no mês seguinte e informado à Receita Federal até o último dia útil, como ficou ali, claro, na instrução normativa, certo? Qual é o ponto aqui, né? Além disso, devo informar sempre, todo dia 31 de dezembro de cada ano, qual é o meu estoque de bens, se eu tenho cripto, quais são as criptos que eu tenho, descrevê-las, informar o código e estabelecer o valor que elas representam no momento em que eu adquirir. E eu não posso ficar atualizando esse valor. É um erro muito comum dos contribuintes de todo ano atualizar o valor dos seus bens. Isso é um equívoco, isso pode gerar autuação da Receita Federal. Eu sempre tenho que informar o valor histórico da compra. E aí, quando eu for vender, eu utilizo aquele valor como custo de aquisição. O problema que vai surgir e que eu coloco aqui para nossa reflexão é quando eu permuto, por exemplo, uma cripto por outra. Então, qual é o valor, o custo de aquisição? Ou naqueles casos em que há mineração. A mineração consiste no usuário da internet utilizando um pesado recurso de computação e energia elétrica, é caro, então ele tem um custo de máquina bastante alto, é caro a máquina que precisa operar para fazer a mineração, e também eu preciso gastar energia elétrica para fazer essa mineração. E como recompensa pela mineração e validação das operações dentro da plataforma, eu recebo, como pagamento desse trabalho, criptos, certo? Então, esse é a remuneração. Qual é o custo que eu devo informar para a Receita de aquisição? Segundo a Receita, e nisso, tanto nas perguntas e respostas quanto na informação lá constante na solução de consulta que eu acabei de mencionar, eles dizem que o custo tem que ser zero. Então, se eu minerei, se veio um hard fork, ou se veio um airdrop, que é aquela recompensa que é jogada de helicóptero para as pessoas que estão trabalhando, e você recebe basicamente por estar ali trabalhando e operando dentro da comunidade na plataforma, você deve informar como custo zero de aquisição. E aí, quando você vende, praticamente todo o valor da diferença deve ser oferecido à tributação. Eu tenho uma posição contrária, que é muito singela e muito simples. Você só pode tributar aquilo que é riqueza verdadeira, aquilo que é a variação, o acréscimo patrimonial de uma posição para outra. Se você teve um custo e várias questões para efeitos de ganho de capital, a legislação contempla e autoriza que você abata, por exemplo, comissão de corretagem. Você pode abater numa transação imobiliária. Custo de manutenção do imóvel, obras que foram necessárias, você pode utilizar para incrementar o custo e diminuir a diferença. Por que o custo para mineração eu não posso utilizar para abater? Então, essa é uma questão que ainda precisa ser regulada, legislada, mas é uma interessante tese que deve ser sustentada. E para finalizar nosso encontro aqui, o desafio que se coloca não para o Brasil, né? Eu não falo nem para a autoridade nacional aqui, Receita Federal, mas para o mundo inteiro, diz respeito à tributação internacional. Porque é possível imaginar um cenário de total ausência de incidência tributária.
na medida em que a transação pode estar em qualquer lugar e estar em lugar nenhum. Em termos de legislação nacional, Estados Unidos, que adotam mais ou menos o mesmo critério, essa questão não preocupa tanto, porque nós adotamos o sistema de Worldwide Tax Basis, ou, em outras palavras, tributação em bases universais. Significa que a renda obtida em qualquer lugar, independente da jurisdição, independentemente da origem do dinheiro que foi pago, é reconhecido como renda a ser tributada no Brasil. Então, brasileiros residentes para fins fiscais no Brasil devem oferecer a tributação e tributar no Brasil. Mas não é assim em muitos países do mundo. E eu posso, usando um pouco de estratégia, inteligência e planejamento tributário, me valer dessas brechas, desses buracos na legislação tributária para evitar o recolhimento de tributos. Então, buscando combater ou até mesmo evitar essa situação de evasão fiscal, a OCDE, que é o clube dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento, cuja adesão o Brasil recebeu apoio dos Estados Unidos recentemente e quer oficializar e quer ingressar, a OCDE ela tem um plano de ações para combater isso. E esse plano de ações é denominado pelo acrônimo aqui de BEPS. Então, é Base Erosion and Profit Shifting. Então, são 14 medidas que eu destaquei aqui, aquelas que mais têm a ver com o universo cripto. Então, a digitalização da economia tem tudo a ver, o hibridismo de certos arranjos, né? Você reconhecer como pagamento de juros, ou como remuneração do trabalho, ou como fruto do capital, a depender da forma como você trata, você afasta a tributação de várias jurisdições para não recolher em lugar nenhum. Essa é uma preocupação. A dedução de juros em algumas jurisdições é algo que preocupa e, por isso, deve ser olhado com atenção. Algumas práticas, algumas estratégias tributárias, digamos, agressivas, estão no foco da ação número 5. O abuso de tratados, então, usar o tratado de forma abusiva para ficar ali na zona de penumbra, na sombra de qualquer incidência tributária, é o foco da ação número 6, e a análise de dados, né, que é o foco da ação número 11. Com essas medidas que eu elenquei aqui, a OCDE pretende dar resposta ao desafio que os países vão passar a enfrentar em termos de controle internacional, tentativa de evitar a evasão internacional de divisas e também a sonegação fiscal. Então, a ação número 1 que eu elenco aqui e chamo destaque, né, que é o problema da digitalização das economias. Quando se tinha uma economia convencional, e ainda é a economia mais expressiva, não é a digital, né, mas sim a convencional, com transações de bens e serviços tradicionais, é muito fácil ou menos difícil a fiscalização e o controle e o rastreio. Por outro lado, quando eu transaciono um código, uma hash key, então eu não tenho basicamente condições de rastrear caso eu não consiga ter acesso à chave privada, à criptografia, para eventualmente abrir e identificar os verdadeiros usuários e titulares de cada uma das transações. Então aqui a gente tem um desafio enorme para as autoridades, que vai se centrar nessas perguntas, né? O que eu vou tributar? Como que eu vou fazer essa tributação? Qual o país que vai ser o responsável por tributar? E qual é a autoridade, né? Quem que vai tributar? Já se ouve falar em alguns movimentos de uma Receita Federal, um órgão de tributação mundial. A exemplo dos organismos que existem paraestatais, né, internacionais, se fala numa autoridade
especialmente para tributar as companhias, as empresas de tecnologia, nessa ideia de um imposto mundial sobre a tecnologia. Então, esses são os temas que estão na pauta do dia, que eu trago aqui para a nossa discussão de hoje. Esse é o nosso debate, e eu trago aqui a frase secular do Justice John Marshall, que diz que o poder de tributar envolve também o poder para destruir. Então, muito cuidado, muita atenção, muita cautela, porque esse anseio, essa preocupação em evitar a sonegação, combater a evasão, pode atrapalhar ou frear o desenvolvimento de algo que pode ser muito benéfico para a sociedade. Então, utilizar com parcimônia é o que se pede às autoridades, e espero que você tenha curtido aqui o nosso encontro de hoje, a nossa aula, o nosso tema de debate, de discussão aqui sobre criptoativos, e espero vocês aí acompanhando nos meus canais, nas redes, compartilhem aí esse conteúdo se você achou bacana, porque para mim é bastante importante. Até mais!